Salve, salve, serenos! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa síntese que é, olha, fascinante. Nós vamos juntar uma sabedoria espiritual super profunda com práticas reais de cura energética. A ideia aqui é descobrir passo a passo como a gente pode sair daquele estado de dormência, sabe? Daquela ansiedade constante e fazer uma transição para uma vida de ação brilhante, curada e totalmente incondicional. Bora lá? Bom, para começar, vamos direto a um chamado que é muito forte. Essa citação do apóstolo Paulo é o ponto de partida do capítulo 68 do livro Pão Nosso, que se chama exatamente Necessário Acordar. O texto destaca uma urgência imensa da gente acordar deste sono espiritual. Porque vamos falar a verdade, muitas vezes a vida nos convida para ter mais propósito e isso simplesmente passa batido. Passa batido porque as nossas faculdades superiores estão ali, dormentes, completamente anestesiadas no meio de tanta distração e preocupação do dia a dia. E para visualizar isso, a arte nos ajuda muito. A cena tempestuosa pintada por Eugène Bourdin é uma metáfora perfeita para tudo isso, não é? Ela ilustra de um jeito brilhante as sombras da ansiedade e da inércia. É exatamente aí que uma mente que ainda não despertou se encontra, navegando num mar super turbulento, paralisada pelo medo o tempo todo e sentindo que não tem controle absolutamente nenhum sobre o próprio destino. Então a gente se depara com um contraste muito nítido sobre como escolher viver. De um lado da balança tem a inércia. É o ficar aprisionado, sendo só arrastado pelos instintos da sobrevivência, por aquela ansiedade que trava a gente, sabe? Do outro lado, o controle. O grande desafio aqui é justamente emergir dessa condição mais instintiva, mais reativa e tomar as rédeas da situação. É ativar uma consciência que realmente consiga dominar essa tempestade aí dentro. E isso nos traz para a nossa primeira grande sessão, o motor energético. E como a gente ativa este sol interior? Mas a grande pergunta é: como na prática a gente sai dessas sombras e assume o volante? Bom, para fazer essa travessia, a gente precisa acender uma fonte interna de energia. Vamos entender como funciona esse motorzinho que é a nossa ponte para o empoderamento pessoal. Se a gente olhar para as práticas do programa Mente Serena Reiki, a chave de ouro para curar essa paralisia toda está num centro de energia bem específico, o famoso plexo solar. Sabe aquele frio na barriga que dá quando a gente fica super ansioso? Pois é exatamente nessa região que ele atua. Ele é literalmente um motor vital para a gente retomar o comando da nossa vida. Ele faz uma espécie de digestão emocional, percebe? Processando e eliminando de vez os medos que insistem em manter a gente dormindo. Para detalhar um pouquinho fisicamente, o plexo solar fica ali naquela região do diafragma e está ligado ao nosso pâncreas. Mas o pulo do gato mesmo é o conceito por trás dele. Esse chakra é a verdadeira morada do nosso poder pessoal e da nossa autoconfiança. É ele que constrói e firma aquela base estrutural que a gente precisa ter para bater de frente com a apatia, com a inércia e vencer essa batalha de uma vez por todas. E é aí que entra uma ferramenta vibracional maravilhosa, o uso das cores. Na cromoterapia, o amarelo ressoa diretamente na nossa frequência deste plexo solar. Ou seja, canalizar e visualizar a cor amarela funciona como um atalho poderosíssimo. Esse raio amarelo, digamos assim, estimula a clareza da nossa mente, traz alegria, traz uma energia vital incrível. Ele literalmente varre aquela escuridão pesada de inércia espiritual e enche a nossa cabeça de otimismo puro.
E a melhor parte é que a gente pode colocar esta luz para trabalhar no nosso dia a dia de um jeito muito prático. Tá, Sandro, mas como? O material sugere uma afirmação diária super simples, mas muito forte, que é: o meu poder pessoal é cada vez mais forte a cada dia que passa. Quando a gente fala isso em voz alta ou repete com intenção mentalmente, a gente começa uma reprogramação mental de verdade. Essa força lá dentro vai sendo construída tijolinho por tijolinho. E é isso que prepara qualquer um para encarar uma ventania sem ficar paralisado. Mas aí surge uma dúvida. Uma vez que a gente destrava todo esse poder gigantesco e esse sol aqui dentro volta a queimar brilhante, para onde a gente joga essa energia toda? Para onde direcionamos essa vitalidade nova? Essa é uma questão filosófica e prática crucial, percebe? Porque, convenhamos, acumular tanto poder só para si mesmo não fecha a conta da evolução, não é mesmo? Não é esse o objetivo final. A resposta para isso é simplesmente iluminadora e nos leva à seção 2, o brilho exterior e a caridade universal. Quando a gente vai lá no capítulo 13, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito claro. Todo este poder pessoal que a gente gerou aqui dentro tem que obrigatoriamente transbordar. Ele precisa virar uma força radiante que trabalha em prol de um bem maior. Trazendo isso para a nossa vida, essa jornada flui de dentro para fora em 3 passos práticos. Primeiro de tudo, reconhecer o problema, ou seja, admitir o nosso próprio sono espiritual. Segundo, gerar a cura, ativando o nosso chakra plexo solar. Terceiro, que é o ápice, a gente pega toda essa energia brilhante e canaliza para o mundo real. Como? Através da beneficência universal. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com uma armadilha sutil. Os textos fazem um alerta gigante contra o que eles chamam de beneficência exclusiva. O quê? O que é isso? É aquela ideia meio torta de limitar a nossa caridade só a quem está perto, só ao nosso círculo íntimo e, pior, muitas vezes esperando alguma coisa em troca. A maturidade espiritual exige que a gente quebre essas barreiras. O verdadeiro bem, ele desmantela o nosso egoísmo, ele esmaga o orgulho e abraça todo mundo sem distinção. Ah, mas como é que a gente chega nesse nível de generosidade, Sandro? Bom, o segredo está em cultivar a piedade e a compaixão verdadeira. É esse sentimento que funciona como o principal freio para o nosso ego. A compaixão estica a nossa capacidade de entender a dor do outro. E isso garante que aquele poder pessoal que a gente acabou de despertar não seja usado para inflar a nossa própria vaidade, mas sim para agir de forma puramente altruísta e principalmente sem ficar julgando os outros. E como isso ganha forma assim no dia a dia da sociedade? Olha só, esse poder do plexo solar curado, ele transborda de jeitos maravilhosos. Ele nos dá força para perdoar as ofensas por completo, sem ficar guardando mágoa, para ajudar quem precisa sem ter que ficar ostentando. Percebe? Para quebrar os muros que separam as pessoas na sociedade e no nível mais alto da coisa toda, para conseguir amar até mesmo aqueles que nos consideram inimigos. É irradiar uma luz tão compassiva que simplesmente derrete as tensões ao nosso redor. Para a sabedoria energética, o amor é de longe a energia com a frequência mais alta de todo o universo. E quando a gente estende este amor para o mundo como um ato de caridade genuína, ele funciona curiosamente como um antídoto defensivo para a nossa própria ansiedade. É fantástico isso, porque pensa bem, onde existe luz e amor por inteiro, o medo
que é a grande raiz daquela inércia e lá do começo, simplesmente não tem como sobreviver. E para fechar a nossa análise de hoje, eu queria deixar uma reflexão para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Se o nosso sol interior for ativado 100%, varrendo para longe as sombras do medo e tomando conta da mente, até onde será que a luz desse bem incondicional consegue realmente chegar? Fica aí o convite para a gente explorar na prática, no nosso dia a dia, esse potencial que não tem limites, de um espírito iluminado, espalhando compaixão pelo mundo. Um super abraço e muito obrigado por acompanharem a gente em mais essa jornada. Namastê!